Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. No destaque de hoje, a entrevista com José Sepúlveda. José Sepúlveda é professor de Ciência Política e Política de Educação no Brasil, na Universidade Federal Fluminense. 11 de agosto de 2015, eu sou Márcio Campos. Estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Venha conhecer a X da Saúde. A mais nova loja com a maior variedade em alimentos funcionais, diet, light, sem glúten e orgânicos da região. Uma loja inteirinha especializada e com as melhores marcas do mercado. Será um imenso prazer receber a sua visita. Nossa loja fica localizada na Praça da Inconfidência, número 22, próxima à Igreja do Rosário. O telefone é o 2231-2589. Acesse também www.xdasaude.com.br. X da Saúde. A Petro Imóveis realiza os seus sonhos. Para comprar, vender ou alugar o seu imóvel, procure a Petro Imóveis. Compromisso, seriedade e eficiência, com um sistema informatizado que traz agilidade nos processos e atendimento. Para maiores informações, acesse o site www.petroimoveis.com.br. Petro Imóveis, símbolo de confiança. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Único plano da cidade que possui capelas mortuárias próprias em Petrópolis, Itaipava, Posse e São José do Vale do Rio Preto. Lembre-se, existem coisas que se você não fizer hoje, alguém que você ama e quer preservar terá que fazer por você amanhã. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Novidade no Sabor de Minas. Agora, todos os dias, a partir das 4 da tarde, o Sabor de Minas serve um delicioso café. Uma mesa repleta de bolos, doces, pães e frios, além da deliciosa tapioca feita na hora. Venha saborear as delícias do Sabor de Minas, em um ótimo ambiente, agradável e aconchegante. Rua General Osório, 16. Telefone 2247-8903. Sabor de Minas. Marci e Júnior, fotografia. É melhor serem dois do que um. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento e hoje, no destaque, a entrevista com o professor José Sepúlveda, que é professor de Ciência Política e Política da Educação no Brasil, na Universidade Federal Fluminense, aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas antes de conversar com o Sepúlveda, algumas informativos. Primeiro, a gente não pode deixar de falar da entrevista da semana passada com Alberto Boulay e Alex Jacobs, na nossa pauta a Rio Info 2015 e o Salão da Inovação, para aquele garoto jovem que está aí empenhado em criar seu próprio negócio na área de tecnologia. O Salão da Inovação é uma bela oportunidade para quem quer participar e se destacar e receber orientações de vários consultores que vão estar lá no Salão da Inovação. Além disso, temos também o Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, que vai ser realizado aqui em Petrópolis, lá no LNCC, no dia 13, 14 e 15 de outubro, agora. Maiores informações, é importante que você acesse o site do evento, você entra lá nas máquinas de pesquisa, no Google, com o Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, LNCC Petrópolis, que você vai encontrar o link do evento. Ou acesse a nossa página no Facebook. E além disso, a gente esteve aqui há 3 semanas atrás com o Paulo Sérgio, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Piabanha. Eles estão fazendo um anúncio muito grave da crise hídrica e a questão da economia da água. É preciso promover ações para aumentar a quantidade de água em nossos rios. A falta de chuva e a seca agravam a crise hídrica no estado do Rio de Janeiro. A reservação equivalente no Rio Paraíba do Sul encontra-se em 9,31%, ou seja, extremamente baixa
e é grave a situação da questão hídrica em nosso estado. Então, cada um tem que começar a fazer a sua parte. Bom, estamos aqui com José Sepúlveda, professor de Ciência Política e Política de Educação no Brasil, na Universidade Federal Fluminense, a UF. Obrigado, Sepúlveda, pela sua presença aqui no nosso estúdio. Eu sei que às vezes as pessoas se deslocam aqui para Petrópolis, mas eu acho que tem valido a pena a gente ter uma pauta, aqui no caso, na área de educação. Eu vim anunciando aqui ao longo do mês a sua entrevista, onde a gente ia conversar um pouco sobre o que é conservadorismo, o que é educação conservadora, o que é educação inovadora. Geralmente a gente acha que botar computador em sala de aula é uma questão inovadora, estamos inovando, mas não é bem assim, né, Sepúlveda? Então, afinal, o que é conservador? O que é ser conservador? Bom, bom dia a todos, obrigado, Márcio, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Petrópolis é uma cidade muito agradável, que eu gosto muito. Minha família é daqui de Petrópolis, né? Bom, conservador, esse é um problema, né, um termo dificílimo. Eu venho há muitos anos estudando, porque tem uma polissemia, e esse termo, às vezes, gera, por essa complexidade, alguns problemas de interpretação. Por exemplo, né, conservadorismo pode ser visto, normalmente é visto de uma maneira negativa, mas pode ser visto de uma maneira positiva também. Como, por exemplo, conservar a memória, conservar a natureza. Né, um movimento conservador das coisas não necessariamente é um movimento ruim. Né? E até é importante, né, porque o que eu tenho feito justamente para tentar tirar esse termo conservadorismo dessa polissemia é justamente substituir a palavra conservadorismo, quando eu quero no lado positivo, por preservar. Né? Então, preservar e conservar são sinônimos. Então, eu prefiro usar preservar quando é no lado positivo, porque realmente a palavra conservador tem uma característica negativa, tem uma conotação negativa. Por dois motivos, né, que acho que aí a gente já pode começar a pensar o que é esse conservadorismo. O conservadorismo ele nasce, e eu entendo o conservadorismo, por uma perspectiva única e exclusivamente política. Né? Política por quê? Porque a partir do século XIX, do século XVIII, início do século XIX, começaram a surgir os partidos conservadores, e com algumas teorias conservadoras sobre a sociedade. E acho que o grande elemento, talvez o mais importante elemento, que é o que vai fazer com que a gente entenda o que é uma pessoa ser conservadora na política, ser conservadora, inclusive, no cotidiano, é justamente você entender este pensamento e como esse pensamento entra no Brasil. O principal autor disso daí é um autor inglês chamado Edmund Burke, né, que é o principal autor do conservadorismo, e é ele que justamente vai construir todos os valores e os sentidos do ser conservador. Né? A obra do Burke é uma obra que se caracteriza por ser antirrevolucionária. Ele faz uma obra contrária à Revolução Francesa, ele é contemporâneo da Revolução Francesa, e diz que a Revolução Francesa é um fracasso porque simplesmente a democracia está errada. Então, um ponto fundamental... Essa é uma afirmação fortíssima. Fortíssima, né? É um ponto fundamental, se você pensar o conservadorismo, é justamente eles serem antidemocráticos. Então, se você identificar o pensamento conservador, a primeira coisa é o autoritarismo, a negação do debate, entendeu? Então, quer dizer que nessa linha negativa, você falou da linha positiva, Sim. que é da preservação, e agora a gente está entrando na linha negativa do conservadorismo. Sim. E justamente nessa linha, né, negativa, aqui no Brasil, a base, só continuando mais um pouquinho em cima do Burke, porque o Burke ele vai influenciar um conjunto de pensadores que não necessariamente vão militar só no campo político. Por exemplo, o romantismo alemão vai incorporar muito desses elementos, muito dessa discussão, e vai, de uma certa forma, endossar um discurso conservador, um determinado discurso conservador, que é aquele discurso da valorização do passado, né, que o passado é sempre melhor do que o presente, porque lá as coisas eram melhores. Hoje é muito comum você escutar gente falar por aí, no tempo da ditadura militar era melhor. Né? Esse tipo de movimento, de olhar para o passado, também é um movimento típico do conservadorismo. Né? Como se hoje tudo está ruim porque teve uma degeneração moral nesse caminho. E aí, a ditadura era melhor. E a ditadura era melhor, se é que é possível alguém pensar algo assim, mas é possível, hoje a gente tem visto que é possível. E esse conservadorismo, o que acontece? Aqui no Brasil, ele recebe um apoio extra de uma corrente de pensamento que é muito forte aqui, que é o positivismo. Tão forte que está na nossa bandeira, ordem e progresso, né, um lema positivista. E pouca gente sabe dessa influência positivista na nossa bandeira. Sem dúvida. E essa influência positivista ela não é só na nossa bandeira, ela também na forma pela qual a gente olha, inclusive a ciência. Né?
até porque a tese positivista principal do Augusto Comte, que é o pensador, era que a ciência ia resolver todos os problemas. Portanto, a ciência seria a verdade, né? Era a ciência que se chegaria à verdade, portanto, a ciência poderia estar na política, poderia estar na vida cotidiana, de um modo geral, como podia estar em qualquer lugar, fazendo aquilo que seria o verdadeiro, a verdade. Portanto, a corrente positivista é uma corrente muito forte que busca a verdade a partir, teoricamente, de um projeto metodológico, de uma metodologia científica. Isso chega no Brasil com força, uma boa parte dos pesquisadores do final do século XIX, início do século XX, vão ser influenciados por isso, e a gente vive ainda a rebaba desse modelo de interpretação. Portanto, o conservador tem muito desse pensamento positivista, né? Principalmente por conta dessa relação de uma verdade absoluta, que você pode encontrar uma verdade. Isso, juntando com a concepção do Burke, né, torna a pessoa cada vez mais autoritária, porque impede o debate, né? Uma das coisas fundamentais da democracia é o debate, é o diálogo. E Sepúlveda, saindo essa é a linha, vamos dizer, conceitual do conservadorismo. Sim. E como é que isso se estabelece dentro de uma escola? Boa, essa é a grande questão, porque como é que é a escola no Brasil? Como é que a escola se forma no Brasil? A escola se forma nesse contexto do século XIX, muito influenciado por essa linha positivista, né, de uma linha de limpeza social, de uma linha da higienista, né, com a ideia de que a sociedade brasileira precisava de uma regeneração moral, que um dos discursos mais importantes do pensamento conservador é que existe uma corrupção constante, né, e que a gente precisa limpar a sociedade, e a escola seria o lugar perfeito para isso, né? A escola seria o lugar do acúmulo de tradições, o lugar onde o conhecimento poderia ser passado da forma mais higiênica possível. E dessa forma, né, a escola foi se transformando num lugar de reprodução desses valores. Tanto que é mais comum hoje você falar de que você aprende mais valores na escola do que você aprende conhecimento propriamente dito, né? E é curioso, né, porque o discurso conservador de hoje questiona, né, falta de valores, a sociedade perdeu seus valores e tal, e a escola precisa recuperar isso, mas a escola continua ainda uma escola basicamente de valores, como se comportar, o que se deve fazer, e é basicamente isso que é o cerne do que seria uma escola conservadora. Que é uma escola da disciplina, da ordem. Né? E é uma escola que ganhou força no Brasil como verdade, né? Portanto, a questão do positivismo, né? É verdade, né? Os pais hoje procuram uma escola que vai dar ordem, vai dar disciplina, vai colocar o garoto no eixo. E uma questão muito importante, acho que é fundamental para você entender o conservadorismo na escola, é que foi se desenvolvido por essa linha conservadora de que a escola é o lugar que prepara o indivíduo para o trabalho. Ter trabalho e ter família é sinônimo de felicidade para os conservadores. Então, o fundamental é formar um trabalhador e que esse trabalhador tenha a sua família e que ele arrume um emprego e que ele vai ser feliz. Isso é o básico. Além disso, não interessa, porque ele vai exercer uma função social e pronto. Ao contrário do que o pensamento mais progressista de educação pensa, né, que é justamente a escola como um lugar onde o indivíduo pode vislumbrar um futuro melhor, pode transformar a sua realidade, inclusive a realidade dos que o envolve, inclusive a realidade social, né? Agora, hoje tem uma moda, uma mania, uma tendência muito forte na educação, que é você achar que a tecnologia vai resolver os problemas de uma gestão escolar. Sim. Uma escola com tecnologia pode continuar sendo uma escola conservadora ou, necessariamente, ela já avançou, se tornou progressista? Sim, outro ponto importantíssimo, né? De um modo geral, os conservadores, eles adoram tecnologia. Eles adoram. Isso é uma coisa... adoram tecnologia. É muito interessante, né? Se pensar pela linha positivista, né, a ideia de ordem e progresso, o progresso é algo fundamental. E progresso significa investimento em tecnologia, desenvolvimento, principalmente, né, em tecnologias que possam melhorar a produtividade. E a escola virou um lugar disso, né, de experimentos desse tipo de coisa. O fato de você colocar um computador na escola não significa que aquela escola vai deixar de ser conservadora. O fato de você colocar um data show,
todos esses equipamentos que hoje, tela interativa, tudo isso que se entende hoje como tecnologia na escola, não vai torná-la uma escola inovadora ou uma escola transformadora. Isso vai depender muito da forma como o indivíduo, o professor, vai tratar desses equipamentos, dessa tecnologia, e a forma como os alunos entendem a tecnologia na escola também, né? Eu lembro que na minha experiência de professor, era muito comum eu falar assim, hoje a gente vai fazer uma aula diferente, colocar um videocassete para a gente debater um filme. A gente fazia isso, terminava a aula, o aluno perguntava assim para mim, professor, a aula vai ser quando? Quando é que vai ter a aula? Até agora foi só vídeo, né? Como se isso não fosse aula, como não fizesse parte. Então, você tem um imaginário de tecnologia que não necessariamente é um imaginário real da escola, né? Você colocar tecnologia não significa que você está colocando numa escola inovadora, numa escola melhor, etc. Inclusive, pode ser até pior, né? Porque pode ter câmera te vigiando, pode ter uma série de coisas. Então, qual é o limite, né? Então, se a escola conservadora tem essa linha que nós estamos acostumados a ver hoje em dia, né? A nossa escola é efetivamente uma escola conservadora, e se a tecnologia não faz de uma escola efetivamente uma escola inovadora, o que seria então uma escola inovadora? Pois é, acho que essa é uma grande questão. Eu tenho, você sabe, a gente até falou sobre isso, eu tenho um problema com a palavra inovação, de um modo geral, né? A inovação é uma palavra que vem muito do mundo empresarial. E como eu sou um professor de escola pública e atendo escola pública, né, a minha perspectiva de trabalho sempre foi em escola pública e tal, nada contra a escola particular, mas sempre foi a minha perspectiva, escola pública não é empresa, né? Então, você pensar uma escola inovadora nesse sentido me parece contraditório. Eu até andei pesquisando, estudando, procurando os manuais do pessoal que faz MBA, entrei nos sites do Fiesp, para até entender um pouco qual é o conceito de inovação, né? E o conceito de inovação tem como sinônimo a ideia de adaptação, né? De se adaptar a essa nova realidade, a uma demanda que te pede que você tenha novas iniciativas. É até interessante. Se pensar em termos de empresa, eu acho que é interessante. Até se pensar em termos de escola particular. Mas se pensar em termos de escola pública, a escola pública é o lugar da transformação e não da inovação. É o lugar onde o indivíduo, o aluno, né, quando chega, ele chega precisando de pensar um mundo novo para ele. A escola tem que dar essa oportunidade dele pensar uma outra coisa, vislumbrar uma outra coisa. É trabalho, sim, é formação para o trabalho, também, mas ele também tem que vislumbrar outras coisas, ele tem que se sentir membro dessa sociedade. E para isso você precisa de arte, você precisa de música, você precisa dar a ele condições para ele desenvolver toda a sua potencialidade. Não é se adaptar à sociedade, é sim potencializar um indivíduo, né? E esse ponto é um ponto importante, porque é aí onde o pensamento conservador mais incomoda quando você pensa em escola, porque é justamente isso que eles negam, né? Essa potencialidade individual. Quer dizer, o sujeito ele não é para o mercado de trabalho, ele é para a vida dele, ele tem que ter um trabalho, mas ele tem que ter um trabalho pelas condições dignas de vida que ele vai construir de acordo com aquilo que ele quer, com o que ele deseja. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Escola inovadora é bacana para uma escola privada. Agora, eu prefiro o termo escola transformadora para pensar em escola pública. Agora, esse processo de escola transformadora, o que está na base dele para uma escola se tornar uma escola transformadora? Pois é, primeiro é o seguinte, é fundamental, Márcio, de todas as formas, a gente fica falando assim, valores e tal. Uma crítica que eu faço aos conservadores, que os conservadores, de modo geral, falam assim, tem uma crise de valores, só que eles nunca dizem que valores são esses que estão em crise, né? Eu acho que uma das coisas fundamentais e importantes é a gente ter valores, sim, mas ter muita coerência com relação a esses valores. Quais são esses valores, né? Que valor você está buscando como um valor importante a ser passado pela escola? Eu defendo, e tenho defendido muito ultimamente, que é a valorização da democracia. A escola tem que valorizar o espaço como lugar de debate, de discussão, como lugar onde o conhecimento pode ser construído a partir disso, a partir de uma relação dialógica, a partir de uma relação de debate, onde o aluno não tenha medo de falar, onde o aluno tenha coragem, ou não necessariamente a coragem, mas ele saiba que ele vai estar seguro falando o que ele pensa, né? Porque muita gente confunde democracia com votar. Exatamente. Uma coisa é votar. Votar faz uma parte pequena da democracia. Exatamente. Né? A questão da democracia é mais na participação, no envolvimento. Exatamente. E isso que muitas escolas, às vezes, não pegam. Então, qual o limite assim, que a gente poderia, né, lidar entre uma escola conservadora e uma escola para transformação? Como é que a gente pode... O limite é sempre... o ponto básico que eu tenho trabalhado muito com isso, né?
a gente evitar de todas as formas o autoritarismo na escola. Isso acho que é o ponto fundamental. Autoritarismo do professor, autoritarismo da instituição, autoritarismo entre os colegas, né? A busca de uma coisa que a gente perdeu alguns anos atrás, que não se fala mais nisso, que é de um certo humanismo solidário, né? De uma solidariedade constante, um lugar onde a gente entende o outro na sua diferença, e entendendo a sua diferença, entender suas potencialidades. O problema, acho que o limite da escola conservadora para uma escola transformadora é que a escola conservadora ela não vai até aí, né? Ela se reduz a passar um conjunto de conhecimentos que vai ajudá-la a passar num concurso, numa prova, e é sempre de seleção, né? Seletiva, no sentido de que vai escolher os melhores, selecionar quem são aqueles que vão para cá, aqueles que vão para lá, e não necessariamente é assim, né? Cada criança, cada jovem tem seu tempo e, a partir da sua potencialidade, ele pode encontrar outras coisas. É interessante, né? Você tem vários exemplos de crianças que tiveram sucesso escolar, de famílias muito pobres, mas em outras coisas, como no artesanato, né? Enfim, fazendo filme, né? Coisas desse gênero que eu acho que são importantes. Na arte, por exemplo, né? Sepúlveda, você tem um grupo de estudos lá na UF. Sim. Queria que você anunciasse ele para os nossos telespectadores. Bom, meu grupo de pesquisa é um grupo aberto, e é um grupo que tem me trazido muita felicidade nos últimos tempos. Eu montei esse grupo foi uma forma de dar um retorno à escola. Como você sabe, eu passei 20 anos na escola pública, e quando passei como professor da UF, eu me senti muito angustiado de ter saído daquele universo que me formou. Eu sou o que eu sou por causa da escola pública. E eu queria dar um retorno, e comecei a procurar os meus colegas, quem quer estudar. De repente começaram a aparecer os colegas na FATEC, colegas do Estado, que começaram a querer participar e tal. E a gente foi montando um grupo com os alunos, bolsistas e tal. Fizemos um diretório no CNPq, e agora a gente está atuando abertamente na discussão sobre o conservadorismo, convidando, obviamente, até deixo aqui aberto o convite, a quem quiser participar, aberto, né, fazer parte desse debate sobre conservador, o que é um professor conservador, né, que a gente fala, aquele professor tão conservador, mas o que é isso? É isso que a gente tem debatido, né, tentando entender as instituições conservadoras, tentando entender esse espaço, mas mais importante, Márcio, é que é um lugar para o professor também. Né? O professor que está há muito tempo que não estuda, que não tem tempo, que não tem espaço, ou que nós mesmos da academia às vezes afastamos por questões burocráticas, ou até mesmo pelo abismo que existe entre escola e academia. Esse é o lugar que eu estou dando espaço para eles. Né? É isso que eu tenho feito ultimamente. Sepúlveda, como é que tem sido a participação dos alunos? Eles se chocam muito com essa questão quando estudam o conservadorismo? Como é que você sente essa... Muito. Eu tive eu vou te dar um exemplo, que é uma declaração recente de uma bolsista minha que falou o seguinte: puxa, eu nem sabia que era conservadora. Né? Isso eu achei interessantíssimo. E eu falei para ela, olha, você não é conservadora. Né? As coisas são assim. A gente vai aprendendo a lidar com essas coisas o tempo inteiro, cotidianamente. O importante é a gente debater, dialogar e superar tudo aquilo que é ruim para a sociedade. Né? Conservar o que é ruim não vale a pena. Até porque a gente é massificado todos os dias com esse tipo de informação, a gente acaba cedendo inconscientemente, né, esse tipo de conservadorismo. Sepúlveda, obrigado aqui pelo seu papo hoje, nessa terça-feira, às 10 da manhã. Estamos aqui conversando com José Sepúlveda, professor de Ciência Política e Política da Educação no Brasil, da Universidade Federal Fluminense. É um papo que dura aí o dia inteiro. Né? Obrigado, Sepúlveda, pela sua participação. Você sabe, o programa nosso aqui ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, temos nossa reprise às 22h30, mas você pode acompanhar também o nosso programa lá no nosso Facebook, TV Ciência e Movimento, onde você clica, curte, comenta, compartilha o que acontece aqui. No nosso canal no YouTube, TV Ciência e Movimento também, já temos mais de 80 postagens na área de ciência e tecnologia, vários playlists, e agora, hoje, né, mais um na área de educação. Né, e também acompanha o nosso blog, a nossa análise das entrevistas, que acontece aqui no programa Ciência em Movimento. E agora, com um detalhe especial, estamos fazendo os bastidores também do programa, ou seja, além do programa, você também vê o que acontece um pouquinho antes, um pouquinho depois, o papo informal que acontece aqui no programa Ciência em Movimento. Obrigado pela sua companhia, até a próxima terça, um forte abraço, tchau.